Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a leitura do livro de Êxodo, capítulo 39. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos nas redes sociais, deixe o seu like e ative o sininho da notificação, para quando a gente postar vídeo novo, você vai ser notificado. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de pano azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro, de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios, para entretecer entre o pano azul e entre a púrpura, e entre o carmesim e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntavam, e o cinto de artifício do éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra, da mesma peça, de ouro e de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode, de ouro e de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram um peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sárdio, um topázio e um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe. E todas eram engastadas nos seus engastes de ouro. Essas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo seus nomes, de gravura de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança e de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode, defronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo, defronte dele, defronte da sua juntura, sobre o cinto de artifício do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode, com um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de artifício do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode de obra tecida, todo de pano azul, e o colar do manto estava no meio dele, como colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de pano azul, e de púrpura e de carmesim a fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, em roda entre as romãs, uma campainha e uma romã,
outra campainha e outra romã, nas bordas do manto à roda, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de fio azul, e de púrpura, e de carmesim, e de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor, e ataram-na com um cordão de azul para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda, e todos os seus móveis, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles de texugos, e o véu da coberta, a arca do testemunho, e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o castiçal puro com suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança, e todos os seus utensílios, e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta da tenda, o altar de cobre, e o seu crivo de cobre, e os seus varais, e todos os seus utensílios, e a pia, e a sua base, as cortinas do pátio, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, e as suas cordas, e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara, assim o fizeram. Então Moisés os abençoou. Deus te abençoe grandemente e tchau, tchau.